Olá, graça e paz seja multiplicado a todos que está aí. Tirou um tempo para ouvir as verdades das Escrituras de Deus. Eu quero falar a respeito de um tema polêmico. Eu quero falar aqui a respeito da doutrina do dízimo. Abra, por favor, a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículo de número 8. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero desde já agradecer a Deus pela sua vida, por você ter dado a Deus este momento para poder com nós aqui aprender a respeito das Escrituras de Deus. Malaquias, de número 3, livro da lei de Moisés, no versículo de número 8. Olha o que diz a palavra aqui. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos abstenha. Por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Meus queridos irmãos, a tradição evangélica, ela tem se utilizado desta passagem de Malaquias 3:10 para poder fazer com que o povo dê a chamada à igreja por força dos versículos que nós acabamos de ler aqui. Só que nós não vivemos mais a lei. E Malaquias 3, 8 ao 12 está se referindo aos sacerdotes. Esta sentença não tem nada a ver com o povo gentil que somos nós, o povo da graça de Deus. Esta era uma sentença para apenas a nação de Israel. Acompanhe comigo aí em Malaquias de número 1, versículo 1:1. Leia aí o que os pastores não mostram nas igrejas. Olha só. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédios de Malaquias. Esta é uma sentença para o povo judeu. O que estava acontecendo aqui dentro desse contexto? Os judeus, uma vez por ano, tinha que dizimar parte da sua colheita. Isso mesmo, o dízimo não é, nunca foi, de Gênesis até Apocalipse, dinheiro. O dízimo era semente da parte do rendimento da lavoura anual em que se trazia para o templo lá em Jerusalém, aonde os levitas ministravam. Como eles não tinham herança entre os judeus, eles ministravam no templo. E o povo judeu recolhia anualmente a semente 10% de todo o seu plantio e levava até o templo lá em Jerusalém. Só que este templo em Jerusalém não existe mais, acabou. Hoje o templo somos nós. Nós, na dispensação da graça de Deus, nós somos o santuário do Deus vivo. Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. O que eu quero
apresentar aqui com esta leitura que todo o líder que cobra dízimo, ele está colocando a lei de Moisés dentro das igrejas. Aí, os defensores dos dízimos, eles dizem o seguinte: mas não havia lei quando Abraão dizimou. Exatamente. Mas Abraão, ele não dizimou sobre ameaça. Abraão não dizimou sobre uma ordenança. E o dízimo é uma ordenança que obriga a dar 10%. Abraão não dizimou do seu trabalho. Abraão não dizimou do fruto das suas mãos. Ele dizimou dos despojos, das conquistas dos reis que ele saiu da matança. Então, justificar o dízimo na igreja porque Abraão deu dízimo, então nós teremos que ter também uma amante como a Sara, porque Abraão também teve, ou eu teria também que me circuncidar. E todos aqueles que seguem a lei. A verdade é que o dízimo não se aplica hoje no evangelho da graça de Deus. Tanto que é verdade que eles nunca é dinheiro. Nunca deram dinheiro. Vamos conferir aqui em Deuteronômio 14. Deuteronômio 14. 14 o versículo 22. Acompanhe comigo aí para você poder entender esta beleza, esta maravilha das Escrituras. O que a palavra diz verdadeiramente. Olha só. Certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolhe no campo, ano após anos. Quando é que se deveria dar o dízimo? Era todo ano. Era ano após ano. O dízimo era por ano e não mensal. E outra, dízimo, igual nós estamos vendo aqui, dízimo era fruto da terra. Nunca foi dinheiro. Isto quem instituiu foi o homem. O dízimo entre os judeus era recolhido anualmente, ou seja, ano por ano. Ou seja, se os pastores eles querem viver a lei, que vivam ela segundo a verdade da lei. Leia agora, porque nessa altura eu tenho certeza que vocês agora estão entendendo. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente que ano após ano recolhe no campo. Dízimo aqui era dinheiro ou era fruto da semente? A Bíblia Sagrada está dizendo que era fruto das tuas sementes. Nunca foi dinheiro. Agora vamos ver o 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para te fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu grão, do teu mosto, dízimo aqui era alimento. Comerás o dízimo dos teus vinhos, do teu azeite e os primogênitos da tua vaca e das tuas ovelhas, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, igreja, o dízimo aqui, de acordo com a Bíblia, não era dinheiro. Você vai comer os dízimos dos teus cereais. Você já viu alguém comer um talão de cheque, uma nota de 10, uma nota de 50? De forma alguma. Porque dízimo, de acordo com a Bíblia aqui, era alimento. Olha o que diz o versículo 24. Quando o caminho te for comprido, que não possa levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor escolheu teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver abençoado, então vende-os e leve os dinheiros nas tuas mãos e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinhos, bebida forte, ou qualquer outra coisa que perdir a tua alma, como operante ali ao Senhor teu Deus, e alegra tu e tua casa. Igreja. Existia já o dinheiro como nós vimos aqui. E Deus pediu dinheiro? Não, de forma alguma. Deus pediu aqui 10% do plantio da colheita dos judeus. Então, se nós reportarmos Malaquias 3:10,
Vamos entender o que está acontecendo aqui. Os sacerdotes estavam em desobediência. Devido a isso, Deus lhe enviou uma sentença contra eles e contra a nação de Israel, dizendo que iria enviar o devorador. Ouça isso. Devorador nunca foi diabo. Devorador, de acordo com a Bíblia, era uma espécie de gafanhoto que entrava na plantação dos judeus e devorava toda a plantação. Uma vez a plantação devorada, eles não teriam como se sustentar e nem levar os dízimos lá no templo, em Israel. Mas Deus lhe disse: se vocês forem obedientes à lei que cobria a vida deles, Deus abriria janelas dos céus, ou seja, Deus iria mandar chuva sobre a lavoura. Eles iriam retribuir anualmente e trariam então o dízimo à casa do tesouro, que era o templo lá em Jerusalém. O que os pastores fizeram com esta passagem? Transformaram o devorador em diabo, transformaram os sacerdotes que estavam roubando a Deus ao povo dentro da igreja, porque se você não der o dízimo, você não é abençoado. Quando você não der o dízimo, você está roubando a Deus. E inúmeras sequências de condenações e de morte. Mas a graça de Deus nos assegura: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Talvez vocês, algum do lado, me dizem: mas Jesus no Novo Testamento mandou dar o dízimo. Isso também não é verdade. Vamos ler Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Lembrando que Mateus 23, Mateus, Marcos, Lucas e João é livro histórico. Vamos ler? Mateus 23, 23. Acompanhe comigo aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Olha, aqui está muito claro que está na vigência da lei. Jesus está dizendo: vocês estão negligenciando os preceitos da lei. E o dízimo também era da lei. Então Jesus está dizendo: vocês não estão dando dízimo? Não é de dinheiro. O dízimo aqui não era dinheiro. Vocês estão dando dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Vocês têm levado o dízimo do endro e do cominho para a igreja? Os pastores têm pedido esse tipo de dízimo do endro, do cominho? Porque quando eles se reportam a esta passagem, está dizendo que Jesus mandou dar dízimo. Mas Jesus está mandando dar o dízimo aqui, porque o que realmente era o dízimo. O dízimo aqui era a semente do endro, da hortelã e do cominho. Só que eles estavam esquecendo os preceitos mais importantes da lei. A lei tinha preceitos importantes, que era a fé, a misericórdia e o amor. Agora, se nós for entrar em outro assunto, nós vamos descobrir que Mateus, Marcos, Lucas, João e Lucas ainda é o livro da lei, como é Deuteronômio e Malaquias, que nós usamos aqui nesta passagem. Portanto, a observação aqui de Jesus quanto ao dízimo ainda é para os judeus. Em especial, ele está se referindo aqui aos escribas e aos fariseus. Talvez alguém aí do outro lado me pergunta: ora, é de admirar que você está indo contra o dízimo? Eu não estou indo contra o dízimo, eu estou indo contra a lei de Moisés, que foi abolida. E o dízimo é da lei. Entenderam? Então, por isso que eu sou contra, porque o dízimo era da lei. E o dízimo não era dinheiro.
Dízimo era fruto da terra. É bíblico isso. Olha o que diz 2 de Coríntios 9. Aos Coríntios, no capítulo de número 9. Olha aí. Confere aí. Olha aí como é agora em graça. Vê? Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Agora vamos ler, na graça de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E quem dá o dízimo hoje não dá com alegria, ou dá por necessidade, ou dá por tristeza. Porque quando os pastores não pegam no medo, eles pegam na ganância. Eles dizem, se você não der o dízimo, o devorador vai na sua casa. Mas o devorador nunca foi demônio, o devorador é gafanhoto. Quando eles não pegam no medo, eles pegam na ganância. Se você der, as janelas do céu abrem. Só que esta janela não se abre sobre a vida das ovelhas. Ela vai se abrir sobre a vida do pastor que tem sustentado esse sistema religioso com o engano do dízimo. O dízimo é a maldição da lei na graça de Deus. O apóstolo Paulo volta do terceiro céu e diz, ei, ninguém deve dar debaixo de uma ordenança um aumento de 10%. Você deve dar segundo aquilo que você propôs no seu coração. E não é com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, eu espero que vocês entendam. Espero que vocês entendam. Eu vou mostrar aqui uma outra passagem para quem o dízimo realmente ele foi direcionado. Eu separei aqui. Ele está aqui em Deuteronômio. Deuteronômio, está marcado aqui. Para quem foi destinado o dízimo. Olha só, em Números 18, 24. Olha para quem é o dízimo por herança. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferece ao Senhor, em oferta alçado, tenho dado por herança aos levitas. Ou seja, Deus deu o dízimo aqui aos levitas, por herança. Os dízimo foi dado de direito apenas aos levitas, porque eles não tinham herança na terra. Então a própria palavra está falando aqui em Números 18, 24, porque os dízimos dos filhos de Israel, que ofereceram ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, nos meios dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Ou seja, o dízimo foi dado por herança à tribo de Levi, porque de acordo com a Bíblia aqui, nenhuma herança eles herdariam da terra prometida. Então Deus deu o dízimo à tribo de Levi, aos levitas. E era no Velho Testamento, e era na lei de Moisés. Isso aqui foi lá no tabernáculo. Isso aqui foi lá no deserto, no tabernáculo, na época de Moisés. Aí as pessoas de más índoles querem trazer isso para os dias de hoje, dizendo que o dízimo aqui é dinheiro. Sim, além de não ser dinheiro, nunca foi dinheiro, como nós lemos aqui, que era frutos da terra, ele foi dado por herança à tribo de Levi. Olha só o que fala aqui em Números 18, 24. Olha, 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel. O próprio Deus falando. O próprio Deus falando aqui, olha. Eis. Olha só. E eis que aos filhos de Levi tenho dado
todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exerce o ministério na tenda da congregação. A tribo de Levi, ele recebeu o dízimo diretamente de Deus por herança. Se tem alguém que tem direito ao dízimo, era a tribo de Levi. Se você achar algum descendente de levita, me fale, porque aí eu vou levar o meu dízimo para ele. Mas vou levar o dízimo de acordo com o que está na Bíblia. O dízimo do endro, do cominho, do hortelã, ou seja, frutos da terra. Frutos da terra. Quando Jesus disse lá em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do hortelã e do cominho e desprezais os preceitos mais preciosos da lei, que era a misericórdia, o amor, Jesus estava dizendo assim, deveis, porém, fazer essas coisas. O quê? Vocês devem sim dar o dízimo. Porque era a lei de Moisés. Mas esse dízimo que Jesus estava dizendo aqui era um fruto da terra. Vocês devem dar sim, mas não esquecer da coisa mais importante, que era o amor e a misericórdia. Então, Jesus estava dizendo por quê? Jesus, ele nasceu sobre a lei. Jesus, ele veio para cumprir a lei. Jesus ainda, ele foi circuncidado. É tanto que Jesus foi circuncidado, porque ele nasceu sobre a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele foi circuncidado. Por quê? Porque Jesus, ele nasceu debaixo da lei, ele veio cumprir a lei. Então, uma vez Jesus sendo judeu, ele teria que viver como judeu, ele teria que cumprir a lei de Moisés, ele teria que cumprir os mandamentos de Moisés, porque ele era um judeu. É tanto que ele também foi circuncidado. Por que as pessoas não pregam essa parte na igreja? Já que querem seguir a lei ao pé da letra, vão circuncidar também. Então, eu acredito que nós temos que ter conhecimento nas escrituras. Eu espero que cada um que ver este vídeo, que ver esta mensagem, que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente e te dê sabedoria. Eu agradeço em nome de Jesus. E fiquem todos na paz de Deus.